Caro aluno, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Você está iniciando agora o estudo do nosso módulo de Epidemiologia e Estrutura de Saúde da Família. Eu sou a professora Cassandra e vou acompanhar vocês durante esse módulo, tá bem? E aqui eu apresento para vocês a nossa meta, o desenvolvimento do processo de reconhecimento da realidade por meio de instrumentais epidemiológicos, sistema de informações em saúde, análise de dados para diagnóstico das situações de saúde. É o que vocês vão entender quando a gente terminar esse módulo, tá? E o objetivo é conceituar a epidemiologia, conhecer as principais medidas de frequência de doenças utilizadas na epidemiologia, conhecer, aprender a calcular, interpretar e discutir a importância dos indicadores de saúde para seu trabalho na estratégia de saúde da família, debater a utilização cotidiana dos indicadores de saúde como compromisso de todos os que atuam na estratégia de saúde da família, explorar alguns dos principais sistemas de informação em saúde, identificando os meios de acesso, os indicadores de saúde que produzem e suas potencialidades para a estratégia de saúde da família, tá bem? Então, meu bem, vamos começar aqui a mostrar a tríade da epidemiologia, né? Então, a epidemiologia ela pode ser definida como a ciência que estuda o processo de saúde e doença, né, de uma forma na coletividade humana. Então, aqui eu mostro para vocês os três pilares, né, os três métodos e técnicas das três áreas principais do conhecimento para a epidemiologia, que é a estatística, as ciências sociais e as ciências da saúde, tá? Então, sua área de atuação, ela vai compreender ensino e pesquisa também, voltados à saúde, avaliação de procedimentos e serviços de saúde, bem como vigilância epidemiológica e também o diagnóstico e acompanhamento das situações de saúde das populações. Então, o que é epidemiologia? Epidemiologia, pelo significado da palavra, a gente pode entender melhor do que se trata. Epi, sobre, demo, população, logia, o estudo. Então, essa ciência, ela vai agregar o processo de saúde e doença em coletividade humana, vai fazer a analisação da distribuição, né, e os fatores determinantes das enfermidades, dos danos à saúde e dos eventos associados à saúde coletiva, propondo aí medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento administrativo e avaliação das ações de saúde, né? Então, vocês sabem que quem faz os estudos epidemiológicos são os epidemiologistas, mas vocês sabem de que área estes profissionais são? Vamos conhecer melhor? Então, os epidemiologistas, eles podem ser médicos, enfermeiros, dentistas, estatísticos, demógrafos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, geógrafos, dentre outros profissionais. E eles trabalham em sala de aula, serviços de saúde, laboratórios, escritórios, bibliotecas, arquivos, enfermarias, ambulatórios, indústrias e também nos mais variados locais de realização de trabalho de campo. E a epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que o evento relacionado à saúde, como por exemplo as doenças e os seus determinantes, também o uso de serviços de saúde, não se distribui ao acaso, né? Então, não se distribui ao acaso entre as pessoas. Então, há grupos populacionais que apresentam mais casos de certo agravo, por exemplo, e outros aí que vão morrer por determinada doença. Então, essas diferenças elas vão ocorrer porque os fatores que vão influenciar o estado de saúde das pessoas
se distribuem desigualmente na população, como a gente sabe, que isso aí vai acometer mais alguns grupos de outros, tá? Então, o início da epidemiologia, segundo alguns autores, nasceu com Hipócrates na Grécia Antiga, né, numa época que se atribuía as doenças às mortes e as curas a deuses e demônios. O médico, né, o Hipócrates, ele contrapôs a tal raciocínio e aí difundiu a ideia de que o modo como as pessoas vivem, onde moram, o que comem, o que bebem, enfim, fatos materiais e terrenos eram os responsáveis pelas doenças. Isso aí foi uma proposta revolucionária para o tempo dele, de que pensar num processo de saúde-doença em meio à questão de cura por deuses e demônios, tá? Então, por isso, ele, em muitos estudos, mostram que com ele nasceu a epidemiologia. E depois, seguindo aí, a maior parte dos pesquisadores vão apontar o médico britânico John Snow, que é considerado o pai da epidemiologia. Durante boa parte do século XVIII, XIX e nos séculos anteriores, no campo científico, a teoria miasmática, como eu mostrei para vocês, que para quem não lembra, a teoria miasmática é onde que se dá a origem da doença, né? Pela questão da má qualidade do ar, que é a oriunda da putrefação dos corpos humanos e dos animais, de decomposição de plantas também. Além disso, os miasmas, eles emanavam dos dejetos dos doentes, né? Dos pântanos, dos lodos. A malária, por exemplo, é a junção de mal e ar, né? Malária, mostrando aí a força do pensamento miasmático. Então, a teoria miasmática era a principal forma de explicação das doenças, né? Porém, quando uma violenta epidemia, lá em Londres, em 1854, para quem lembra, né? Epidemia de cólera, o Snow, ele lançou mão do rigoroso método científico e ele fez uma ampla e inovadora criteriosa pesquisa para isso. E no final dessa pesquisa, ele relatou que as feições clínicas da doença revelavam que o veneno da cólera era nada mais do que o canal alimentar pela boca, tá? E esse veneno seria o quê? Um ser vivo. Ele disse também que era um ser vivo específico, oriundo de excreções de um paciente com cólera, tá? Ainda assim, ele fala que o esgotamento insuficiente permitia que os perigosos refúgios dos pacientes com cólera se infiltrassem no solo e também possuíssem poços, tá? Depois foi relatado pelo Pierre Louis. O Pierre Louis, ele traz aí os métodos epidemiológicos das doenças. E o Louis Villermé, ele mostra os impactos da pobreza e das condições de trabalho na saúde das pessoas, né? Ele foi o pioneiro. Já o Ilan Farr, ele traz a produção de informações epidemiológicas sistemáticas para o planejamento das ações de saúde. Basicamente, temos três grandes aplicações da epidemiologia que a gente vai estudar agora, tá? Uma das aplicações é descrever as condições de saúde da população, que aí, por exemplo, ao final do século XX e cerca de uma década após a implementação do SUS, o Ministério da Saúde ele fez uma investigação das estatísticas oficiais do nosso país e descreveu, né, o perfil de morbimortalidade. Então, as informações a respeito das ações e programas de saúde desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, elas foram extremamente importantes para o planejamento das estratégias de atenção na sua comunidade, tá? Então, o objetivo principal do Ministério da Saúde foi, nesse estudo, conhecer de que adoeceu, de que morreu a população brasileira no ano 2000
e ela fez uma descrição da população nesses dados durante uma década, né? Durante a década de 1990. Também temos aí a base, né, da aplicação da epidemiologia, de identificar quais foram os fatores determinantes da situação de saúde. Então, por exemplo, no período que surgiu a Segunda Guerra Mundial, chamou a atenção aí dos profissionais de saúde o elevado número de pessoas com neoplasias. Então, o pessoal da saúde ficou tentando entender por que estavam morrendo determinadas pessoas daquela neoplasia e mais pessoas estavam morrendo com os mesmos problemas. E isso, nas unidades hospitalares, a quantidade dos eventos oncológicos era surpreendente. Havia inúmeros casos de enfisema pulmonar e câncer de pulmão. O conhecimento da época, ele fazia associação das ocorrências e ainda associava as armas químicas, a alimentação deficiente e a poluição. Então, mesmo com esses conhecimentos, as políticas de saúde para diminuir as ocorrências de câncer do pulmão, elas não mostravam resultados tão positivos. Foi aí que um dos pesquisadores, o Richard Doll, e também o Austin Hill, eles ficaram fazendo visitas em hospitais, né, sobretudo aqueles que tinham os pacientes com câncer de pulmão, e eles perceberam que quase todos esses pacientes relataram o hábito de fumar. Então, depois, eles ficaram acompanhando um grupo com um hábito de vida parecido, em torno de 40 mil médicos, e perceberam que esse grupo havia mais de um caso de câncer de pulmão, né, do que aqueles não fumantes. A partir daí, eles fizeram as análises estatísticas de uma forma bem mais sofisticada, né, para a época, e fizeram novos estudos epidemiológicos e investigações laboratoriais para que eles pudessem entender a causa, e foi aí que eles conseguiram salvar várias vidas pela aplicação deste conhecimento. E também a gente tem aqui avaliar o impacto das ações e políticas de saúde. Por exemplo, a gente viu que um dos principais motivos de internação entre idosos é a pneumonia. Então, outra razão importante é a gripe. Preocupado com a realidade, há alguns anos o Ministério da Saúde ele vem oferecendo de forma gratuita a vacina, né, contra a influenza para aquelas pessoas que têm 60 anos de idade ou mais e outras pessoas da faixa de risco. Então, mas será que tantos esforços desses profissionais, o recurso investido para desenvolver em ação, apresenta impacto na população? Ou seja, será que ela deve continuar a ser implementada? Então, a epidemiologia ela nos ajuda a responder essas perguntas, tá? A gente entende que a epidemiologia ela traz essa questão, né, de entender as questões de saúde, do que está ocorrendo a doença, do que mais se está adoecendo. Então, você sabe qual a diferença entre epidemia, pandemia e endemia? A epidemia é a elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, ultrapassando os valores esperados para a população no período em questão. Já a pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo aí várias nações, que é no nosso caso. A endemia ela refere-se a uma doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica por um período de tempo ilimitado. Então, aí a gente diz epidemia e endemia, tá? A gente vai ver outras definições, tá? Então, a gente vai continuar utilizando os termos e definindo esses termos para que vocês possam ampliar aí a visão da epidemiologia, tá? Então, para que continue esse estudo, é necessário
relembrar alguns conceitos de população. Vamos lá. O conceito de população, né, a população refere-se a grupos humanos definidos pelo seguinte conjunto de características comuns, né? A característica social, cultural, econômica, geográfica e histórica. A doença que tanto aflige a população, o que são? As doenças, elas são marcadores culturais da sociedade humana, decorrente da forma como nossa espécie organiza sua vida social e da forma como ela convive com outras espécies e com o meio ambiente. Mas, e quando a população já está doente? Como é que a gente trata, como é que promove a saúde, como é que previne a doença? A clínica, gente, ela se debruça sobre as pessoas doentes, para que a partir de um conjunto de sinais e sintomas, e utilizando aí os equipamentos médicos e laboratoriais, realize o diagnóstico e o tratamento de forma individualizada, tá? Já a epidemiologia, ela detém o que? As populações inteiras, né? Ou também nas amostras, para que a partir dos indicadores de saúde e outros dados epidemiológicos, construídos aí através da coleta de dados, que é importante na epidemiologia, e da análise dos métodos estatísticos, que é um dos tripés da epidemiologia, para vocês lembrarem lá do início da nossa aula, realiza aí essa implementação de medidas da promoção de saúde e prevê aí as doenças de uma forma coletiva. Então, logo, a capacidade de ampliar o método epidemiológico é uma habilidade fundamental para que todos os trabalhadores de saúde que tenham como objetivo reduzir doenças, promover saúde, melhorar os níveis de saúde da população, especialmente aqueles que trabalham na estratégia da saúde da família, né, que necessariamente precisam aí compreender o todo e as especificidades de uma área do conhecimento tão abrangente. Então, para que vocês refresquem a memória, o método epidemiológico é uma habilidade fundamental para todos os trabalhadores de saúde que tem o objetivo de reduzir, né, o método epidemiológico tem o objetivo de reduzir doenças, promover saúde, melhorar os níveis na saúde da população, que aí o trabalhador da estratégia da saúde da família precisa compreender o todo e a especificidade em uma área do conhecimento que é uma forma tão abrangente. O que são as medidas de frequência de doenças? Você viu que descrever a condição de saúde da população, medindo a frequência com que ocorrem os problemas de saúde em população humana, é um dos objetivos da epidemiologia, na verdade, pessoal. Então, para fazer essas mensurações, a epidemiologia utiliza de medidas de incidência e prevalência. A incidência, ela diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença no intervalo de tempo. É como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, né, no qual cada quadro pode conter um caso novo ou novos casos, né, e por conseguinte uma medida dinâmica. Vê aqui como a gente consegue calcular, né? A incidência é igual ao número de casos novos em determinado período dividido pelo número de pessoas expostas ao risco do mesmo período versus a constante. Essa constante aí é uma potência com base 10, a gente utiliza 100 mil, pela qual aí se multiplica o resultado para torná-lo mais amigável, vamos dizer assim, né? Ou seja, para que se ter um número inteiro. É muito mais difícil compreender uma taxa de 0,15 por morte, 0,15 morte por 1.000, por exemplo, de habitantes, né? Então, quanto menor for o numerador em relação ao denominador, maior a constante utilizada, tá bom? Eu trago esse exemplo para vocês. Imagine como exemplo que entre 400 crianças cadastradas na estratégia saúde da família
e acompanhadas durante um ano, foram diagnosticados nesse período 20 novos casos de anemia. Então, o cálculo da taxa de incidência será incidência igual a 20 casos novos dividido pelo total das crianças, que é 400, multiplicadas por 1000, uma constante, né, que se dará a seguinte taxa de incidência: 50 casos novos de anemia por 1000 crianças no ano, tá? Que dá aí 0,05. A prevalência, ela se refere ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento, né, como uma fotografia sobre a ocorrência. Então, sendo assim, é uma medida estática, né? Os casos existentes são daqueles que adoecem em algum momento do passado, que a gente soma novos casos do que ainda estão vivos e doentes. Tá? Então, a prevalência é igual ao número de casos existentes em um determinado período, dividido pelo número de pessoas na população no mesmo período versus a constante. Então, o cálculo da prevalência, por exemplo, por verminose, né, ascaris, eu tenho 40 novos casos. Os casos, né, 20 novos casos, vamos dizer assim, a gente diz que 40 versus o número total, que seria 400 crianças, que a gente vai multiplicar por 100, que seria a constante, nos dá a seguinte prevalência: 10 casos existentes de verminose por ascaris a cada 100 crianças. Existem 3 tipos de medidas de prevalência, tá? A prevalência pontual, a prevalência de período e a prevalência na vida, né? A prevalência pontual é quando tem a frequência de casos existentes em um dado instante no tempo. A prevalência de período é frequência de casos existentes em um período de tempo. E a prevalência de vida é a frequência de pessoas que apresentam pelo menos um episódio da doença ao longo da vida. E aí a gente vai para o seguinte, para os fatores que aumentam a prevalência. Podemos citar aí a maior frequência com que surgem novos casos, né, que é a incidência, melhoria no tratamento, prolongando aí o tempo de sobrevivência, porém sem levar à cura, que seria o aumento da duração da doença. Aí, a diminuição da prevalência pode ser devido à redução no número de casos novos, atingida mediante a prevenção primária, que a prevenção primária se diz respeito ao conjunto de ações que atuam sobre os fatores de risco, que visam evitar a instalação das doenças na população, tá, pessoal? Então, a gente tem aí um fator de diminuição da prevalência. Como também a gente tem um fator de redução no tempo de duração dos casos, que é atingida através da prevenção secundária. A prevenção secundária, diferente da primária, ela diz respeito ao conjunto de ações que visam identificar e corrigir o mais precocemente possível qualquer desvio da normalidade, tá bem? A partir de alguma variação no conceito de incidência, a gente pode chegar aos conceitos de mortalidade. Mortalidade é uma medida muito utilizada, tá, como indicador de saúde, e ela é calculada dividindo pelo número de óbitos da população em risco. A letalidade é a medida da gravidade da doença, que é calculada dividindo o número de óbitos por determinadas doenças pelo número de casos da mesma doença. A frequência absoluta é pouco utilizada na epidemiologia, mas ela pode ser utilizada, tá? Mas ela é menos utilizada porque não permite medir o risco de uma população adoecer ou morrer por tempo determinado ou
por determinado agravo, tá? Já a frequência relativa é mais utilizada porque quando ela se deseja comparar a ocorrência dos problemas de saúde em populações distintas ou na mesma população ao longo do tempo, tá bem? A gente vai ver a estratégia saúde da família na atenção básica do SUS. A atenção básica, gente, ela constitui-se em um conjunto de ações que dão consistência prática ao conceito de vigilância em saúde, referencial que articula conhecimentos e técnicas provindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais em saúde, redefinindo as práticas em saúde, articulando as bases de promoção, proteção e assistência, a fim de garantir a integridade do cuidado. Então, por isso que a gente vê a epidemiologia e depois a gente vê a atenção básica, para que a gente entenda que a epidemiologia faz da atenção básica. Apresentando aí para vocês a Política Nacional de Atenção Básica, o governo federal, no decorrer dos anos, ele tem feito tentativas de adequar as normas nacionais da atenção básica, fazendo aí definição de uns parâmetros, né, que estejam adaptados à atual realidade vivida pelo SUS. E foi com essa finalidade que o Ministério da Saúde, né, respeitando aí diversas leis, portarias e decretos presidenciais, ele fez aí um pacto na reunião de comissão intergestores tripartites, que foi realizado em setembro de 2011. Esse acordo lançou a portaria do Ministério da Saúde, número 2488, de 21 de outubro de 2011, que aí revisava as diretrizes e as normas para a organização da atenção básica para a Estratégia de Saúde da Família e também o Programa de Agente Comunitário de Saúde, que é o PACS, tá? Essas normas, né, e as resoluções das portarias anteriores permaneceram ainda em vigor desde que não conflitem com a atual, tá? Então, além disso, a Estratégia de Saúde da Família e outras estratégias organizativas da atenção básica, elas devem seguir as diretrizes da atenção básica no SUS e devem considerar a inclusão das especificidades loco-regionais, tá bem? A estratégia de saúde da família, pela atenção básica, de maneira especial, ela necessita das diretrizes para que se apoiem, né, as diferentes atividades a elas relacionadas. A definição de território a distrito, então, cara, a sua organização, coloca aí como estratégia central, né? Então, procura reorganizar o processo de trabalho em saúde, mediante algumas operações intersetoriais, né, para promoção, prevenção e atenção da saúde, que a gente sabe bem, tá? Então, a ideia de que os cuidados dispensados na atenção básica são simples, há muito deixou de ser realidade, há muito tempo deixou de ser realidade, e que em algum dia se foi, esses são bem complexos e a gente sabe que precisa dar conta das necessidades de saúde da população, né, de uma forma mais individual ou até mesmo no coletivo, né, de uma forma que as ações elas influam na saúde e na autonomia das pessoas e também nos determinantes e condicionantes da saúde da comunidade. Então, aí o objetivo da estratégia de saúde da família é o tratamento da atenção primária, diminuindo a pressão nos hospitais públicos. Foi feita a PNAB, tá? Que traz aí como um guia máximo de ações de saúde a serem desenvolvidas no país, tá bem? Vocês já ouviram falar? Então, a gente tem a PMAQ, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, que tem o objetivo de ampliar
o acesso e a qualidade do cuidado na atenção básica. Então, esses artigos fazem parte da estratégia de saúde da família, da base da estratégia de saúde da família. Aqui, né, com o intuito, o Ministério da Saúde lançou em 2011 o programa, né, da melhoria, né, pela portaria 1654, com o objetivo de ampliar o acesso, né, à qualidade do cuidado da atenção básica. Então, aqui eu mostro para vocês, né, que ele é organizado em 4 fases, que se complementam e que formam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, tá? Que é a adesão e contratualização, desenvolvimento, avaliação externa e recontratualização, tá? O nível 1, né, que é a fase 1, na primeira fase, o PMAQ, ocorre a adesão ao programa mediante a contratualização de compromissos e indicadores a serem firmados entre as equipes de atenção básica e os gestores municipais, e destes com o intuito da saúde no processo que envolve a participação do controle social. Os municípios, eles recebem de forma inicial, pessoal, no momento da adesão à PMAQ, 20% do valor integral, tá? Para componentes de qualidade do piso e da atenção básica, para as equipes. Já o nível 2, né, o estágio 2, ele traz nessa fase de desenvolvimento um conjunto de ações pelas equipes de atenção básica, pelas gestões municipais e estaduais, pelo Ministério da Saúde, né, que tem o intuito de promoção de mudanças de gestão do cuidado e da gestão do cuidado, a fim de produzir a melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, tá? Que está dividida aí entre autoavaliação, monitoramento, educação permanente e apoio institucional. Já a fase 3, na terceira fase, vai ocorrer a avaliação externa, quando são averiguadas as condições de acesso de qualidade da totalidade de municípios e equipes de atenção básica participantes do programa. E a última fase, que é a fase 4, ela é constituída por um processo de pactuação das equipes e dos municípios estabelecidos, né? Estabelecidos aí os novos padrões de qualidade para que tenha resultado alcançado nas fases 2 e 3 do PMAQ. Para que toda essa estrutura possa funcionar, dando a resposta adequada à necessidade dos usuários e de uma forma mais coordenada, é necessário estabelecer algumas estratégias que permitam criar múltiplas respostas para o enfrentamento da produção saúde e doença, na verdade. Então, para isso, a Rede de Atenção à Saúde, a RAIS, ela foi criada e, segundo o Ministério da Saúde, ela é o arranjo organizativo formado pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde num determinado território geográfico, responsável não apenas pela oferta de serviço, mas ocupando-se também de como estes estão relacionando, tá? Assegurando dessa forma que a ampliação da cobertura em saúde seja acompanhada de uma ampliação da comunicação entre serviços, a fim de garantir a integralidade da atenção. Então, para lembrar vocês, a porta de entrada principal e de comunicação entre os diversos pontos da RAIS é a ação básica. Os fluxos dos atendimentos das demandas de saúde nos diversos níveis de atenção devem ser definidos no RAIS, tá? Com o intuito de aí obedecer às integralidades do cuidado. Então, para que eu tenha o funcionamento, está personificada na unidade básica de saúde, tá? Que essa deve estar cadastrada no Sistema de Cadastro Nacional, seguindo as normas sanitárias, tá bem, pessoal? E também seguindo as normas de infraestrutura, né, do Departamento de Atenção Básica.
devendo também possuir os consultórios médicos e de enfermagem. E caso possua algum profissional de saúde bucal, deve possuir aí o consultório odontológico, as salas de acolhimento, procedimento de vacina, a sala de inalação, a sala de coleta de material biológico, consultório odontológico, né, as salas de acolhimento e também a sala de procedimento, a administração, a sala de curativos, além de áreas de recepção, arquivos, dispensação e armazenagem de medicamentos, tá bem? Então, eu preciso seguir todas essas regras para que haja o funcionamento da unidade básica de saúde. Então, que tem a estratégia de saúde da família, recomenda-se aí no máximo 12.000 habitantes, em que cada equipe aí deve ser responsável por no máximo 4.000 pessoas. Isso cai muito em concurso, então, gente, lembre-se bem desse fato, tá? Sendo a média aí recomendada em torno de 3.000 pessoas, ao menos quanto maior o grau de vulnerabilidade, é melhor, tá? Então, cada equipe deve ser constituída por, no mínimo, um médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade, um enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, o auxiliar técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que aí a gente pode acrescentar a esta composição como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal, tá? Então, cada desses profissionais precisa ter uma carga horária de 40 horas semanais, exceto a função do médico, né, sendo 32 horas dedicadas à atividade na equipe de saúde da família, e o médico pode tirar o restante das horas, conforme decisão prévia e autorização do gestor, dedicar até 8 horas no total da carga horária para prestação de serviços na rede de urgência do município, ou para atividades de especialização em saúde da família, residência multiprofissional e ou medicina de família e de comunidade, bem como as atividades de educação permanente e apoio matricial. Então, pessoal, a par das atividades comuns, né, a todos os profissionais envolvidos na estratégia de saúde da família, cada um deles tem a função específica, né, que vão apresentar para vocês aqui, tá? Então, cada função ela não se basta em si mesma, por quê? Ela precisa de outros para compartilhar o conhecimento e definir a melhor estratégia para o usuário, tá bom? Então, tendo em vista esse trabalho compartilhado. Então, a gente vê aqui, iniciando com o enfermeiro, né, que cabe ao enfermeiro, que é a saúde dos indivíduos e as famílias cadastradas, tá certo? Ele exerce aí de forma privativa e trabalha de uma maneira particular do agente comunitário de saúde, que vai ocupar na estratégia de saúde da família papel fundamental para a manutenção do vínculo entre o usuário e a unidade de saúde. O médico, ele vai se ocupar na saúde humana, né? Vai promover saúde, prevenindo, diagnosticando, juntamente também com o enfermeiro, que vai realizar consultas, procedimentos, encaminhação para os grupos, tá bom? O agente comunitário de saúde, o ACS, ele tem um papel do elo, né? Entre a equipe e a comunidade, que deve residir também na área de atuação, tá? Então, qualquer concurso para o agente comunitário de saúde, ele exige que o candidato aprovado, ele resida na área que ele vai atuar. Justamente pelo fato de que ele conhece o dia a dia, né, a rotina daquela comunidade. E ele é responsável por cobrir toda a população cadastrada, né, sendo aí um acesso para cada 750 pessoas no máximo, tá? E 12 acessos por equipe de saúde da família.
quando se tem na equipe o cirurgião dentista, também a gente tem o técnico e auxiliar de enfermagem e o técnico em saúde bucal, tá? Para essa equipe ser mais composta de uma forma multiprofissional. Então, o técnico ou auxiliar de enfermagem tem a supervisão do enfermeiro para realizar alguns procedimentos, tá? Então, também no domicílio, tá? O cirurgião dentista, ele é um profissional capacitado para a área de odontologia e tem a responsabilidade de ação conjunta, juntamente com o seu técnico em saúde bucal, que ele vai estar sob supervisão aí do cirurgião dentista para acolhimento do paciente, tá? Manutenção e conservação dos equipamentos, enfim, e esse aí vai realizar procedimentos regulamentados no exercício da sua profissão, também como técnico de enfermagem que está sob a supervisão do enfermeiro. A gente sabe que o nosso país é um país bem diverso, né? Então, temos diversas realidades que compõem o cenário da atenção básica. Dentre elas, a gente tem equipe de consultório de rua, população ribeirinha da Amazônia Legal, Pantanal Sul-Mato-Grossense e a comunidade fluvial. Então, a gente tem diversas atividades dentro da equipe de saúde da família, tá? Essas são equipes especiais e a gente pode elencar como as principais atividades de uma equipe de saúde da família: conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de riscos aos quais a população está exposta. Executar de acordo com a qualificação de cada profissional os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica nos diversos ciclos da vida. Garantir a continuidade do tratamento pela adequada referência do caso. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada a demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da educação sanitária. E também a equipe deve promover ações intersetoriais em parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas. Também é uma atividade básica discutir de forma permanente junto à equipe e à comunidade o conceito de cidadania, enfatizando o direito de saúde e as bases legais que os legitimam. Incentivar a formação ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde. Então, aí está presente para vocês as atividades básicas de uma equipe de saúde como um todo, tá? A NASF, né, em situação de saúde e de adoecimento no nosso país continental, são dispares, né? Então, o par das doenças definidas pelo perfil epidemiológico da população e outra que, frente à globalização que a gente sabe, emerge e reemerge, fazendo com que a população apresente aí uma pluralidade de agravos à saúde, tá? Que surjam com novos problemas de violência, por exemplo, de saúde mental, de pobreza, uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, acidentes externos, dentre outros. Então, essa realidade, ela é muito complexa, pessoal, e necessita de um olhar multifacetado, né, em que diferentes profissionais eles possam apoiar a inserção de estratégias de saúde da família na rede de serviços. De que forma? Eles que tentem garantir a continuidade e a integralidade da atenção. Então, dentre esses escopos, foram criados os núcleos de apoio à saúde da família, que é o NASF, que é composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, tá, gente? E eles atuam de maneira integrada com a equipe de saúde da família,
com equipes de atenção básica para que a população específica e o programa Academia de Saúde sejam amplamente atendida, sendo o objetivo deste último aí a implantação de polos para que oriente as práticas corporais e atividade física de lazer e modos de vida saudável. Então, o NASF, ele não se constitui a porta de entrada do sistema para usuários, tá bom? Quem é mesmo, gente? Respondam aí. Quem é a porta de entrada para o usuário? Ficam com vocês a resposta, tá? Então, qual a função do NASF? É oferecer apoio às equipes de saúde da família. O núcleo de apoio à saúde da família, ele está organizado em duas modalidades, o NASF 1 e o NASF 2, sendo ferramentas utilizadas pelo NASF, o apoio matricial, a clínica ampliada, o projeto terapêutico singular, que é o PTS, e o projeto de saúde no território PST, tá? Gente, a organização do NASF 1 e NASF 2 precisa ter esses profissionais, né? O médico acupunturista, assistente social, profissional ou professor de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, um médico ginecologista, obstetra, homeopata, nutricionista, tá essa lista todinha para vocês, tá? Então, é importante observar que não há diferença entre NASF 1 e 2 quanto aos profissionais que compõem, tá bom? Então, a diferença é apenas na carga horária semanal e no número de equipes de saúde da família ou equipe de atenção básica para a população específica. Esses núcleos, eles vão funcionar em horário de trabalho coincidente com as das referidas equipes que eles apoiam. E eles devem estar vinculados ao polo de programa Academia de Saúde no território de abrangência. Antes de terminar, pessoal, como vocês puderam observar, né, no decorrer da nossa conversa, da nossa aula, o assunto é extenso e não para de se criar e recriar, porque não são apenas leis, né, portarias, editais. Ela é construída da atenção à saúde, mas de muito trabalho empenho também. Então, eu gostaria de alertá-los a vocês que muitas vezes nós perdemos em número de atendimentos, né, em visita domiciliar, em grupos educativos ou matriciamento, sempre ligado aí na produtividade a ser alcançada, né? A moeda de troca com que somos inadequadamente avaliados, que é a questão dessas ações. Mas a gente esquece de que nada adianta a prática sem reflexão, não é verdade? Então, eu espero que no decorrer do curso vocês acessem algum trabalho que possa acrescentar um olhar ampliado de todas essas situações que a gente discutiu nesse contexto. E fica o meu agradecimento pela aula, tá? Pela a confiança de vocês no nosso trabalho. Desde já digo que estou disponível para tirar as dúvidas, incluindo posso mandar materiais para vocês, materiais complementares, se vocês desejarem. Por favor, entre em contato comigo, tá bom? Então, eu vou passar a atividade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto extenso, mas é um assunto que é bem importante para vocês iniciarem a jornada, né? Que é uma jornada longa, mas que, se Deus quiser, será muito satisfatória, tá bom? Muito obrigada, pessoal.